É mau, é mau eu como mulher não ver exemplos de liderança feminino, porque eu posso dizer, tive 2 chefes que não estavam acima, digamos, da cadeia alimentar, mas tinham um cargo de poder e as 2 chefes que eu tive foram as melhores chefes que eu já tive na minha vida toda. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! No episódio de hoje estarei à conversa com a Ermelinda Mendanha, designer de moda que após 7 anos de experiência profissional criou o Bad Temper Studio, uma agência especializada em desenvolvimento de marcas, design de moda e gestão de produto. A Ermelinda vai falar-nos hoje da realidade da moda em Portugal. Olá, Ermelinda, e muito bem-vinda! Olá, Sofia, obrigada pelo convite. Vou falar um bocado sobre mim, um bocado da minha experiência como designer, como mulher designer e como mulher negra designer. Eu, como referi, já trabalho no mundo da moda há 7 anos, especificamente em design. Trabalhei sempre para outras empresas, para private labels e também trabalhei numa marca bastante reconhecida em Portugal. Não vou referir aqui nomes. E no ano passado, com a pandemia, eu, como muitos portugueses, viram o posto de trabalho terminado e eu fiquei assim um bocado, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Foi a primeira vez que estive nesta situação. Sempre trabalhei, antes de trabalhar na moda já trabalhava para estudar, para pagar as minhas contas da faculdade. Sempre trabalhei e então foi um choque assim muito grande para mim e tive que refletir bastante. Refleti sobre o que é que eu queria fazer para o meu futuro, que já era algo que também já andava a pesar na minha cabeça. Será que eu quero continuar a trabalhar em private label? Será que quero agora trabalhar para outra marca portuguesa? Ou será que quero ir experimentar e ir para fora? Mas com a pandemia, o ir para fora estava completamente fora dos meus planos. E então comecei a fazer alguns trabalhos de freelancer e vi que estava a correr bem. Confesso que nunca pensei, se me dissessem há 4 anos atrás que eu ia estar neste momento a trabalhar como freelancer e a trabalhar como independente, eu diria que é mentira, porque achava que não tinha perfil para isso, que eu sou muito controladora. Não gosto que as coisas fujam do meu controlo. E ter um trabalho fixo em que alguém te paga e tu sabes, haja trabalho ou não haja, porque há aqueles momentos mortos em qualquer mercado de trabalho, haja isso, o salário é garantido. E agora estou numa fase em que não tenho essa estabilidade, mas tenho uma estabilidade mental e não há nada que pague o chegar ao final do dia, sentir que fiz o meu trabalho e fiz o trabalho, o cliente está satisfeito e, claro, vou receber pelo bom trabalho que fiz, mas não há nada que pague isso e pagar a flexibilidade que eu tenho do horário, de poder gerir o horário em que trabalho e as horas que trabalho e quantas horas é que eu trabalho. E as horas que eu trabalho a mais são recompensadas, que é algo que em Portugal não acontece muito, que as pessoas fazem horas extras e não recebem por essas horas extras. É um bocado esta situação em que me vi. Ótimo, Ermelinda. E diz-me, como te descreves enquanto profissional e se tens sentido que agora a trabalhar por conta própria, se isso tem mudado, se tens sentido aqui uma alteração naquela profissional que tu sempre foste? Esta é aquela pergunta que fazem bastante nas entrevistas de trabalho e é aquela pergunta que eu odeio que façam, porque ou digo realmente aquilo que sou e tenho um bocado medo de as pessoas acharem que eu tenho falta de humildade. Não tenhas, não tenhas. Diz-nos aquilo que tu realmente és, como te vês enquanto profissional, porque eu acho que essa é uma resposta importante. Diz-nos. Eu acho que sou muito perfeccionista. Não é mau, não é um perfeccionismo exagerado. Eu gosto muito daquilo que faço e eu gosto de fazer as coisas bem. Odeio trabalho mal feito, odeio trabalhar com pessoas que não sabem trabalhar e eu acho que é das coisas que melhor me caracteriza é eu passo para o meu trabalho aquilo que eu gosto e é trabalhar bem. Outras coisas que acho que me caracterizam como profissional e neste momento já não vejo tanto isso porque estou a trabalhar como independente, trabalho com o meu marido e é completamente diferente, não é?
Mas quando trabalhava em equipa, eu sei trabalhar muito bem em equipa. Eu gosto de trabalhar em equipa, gosto de poder ouvir as opiniões dos meus colegas, gosto que me deem opiniões, gosto de poder dar inputs, porque acho que quando se trabalha em equipa tem que haver esta flexibilidade, tem que haver esta vontade e é um bocado, estamos todos a trabalhar para o mesmo bem. E esta parte de trabalho em equipa é um pouco um trabalho com o cliente. O cliente pede-me algo, mas eu não faço só aquilo que ele manda. Tento envolver o cliente nos processos todos, para ele também ficar um bocado ciente do que é que estou a fazer e do porquê é que estou a fazer assim desta maneira. Que isso é bastante importante, essa envolvência e esse trabalho em equipa com o cliente, porque se não há isso, depois chega no final o cliente diz, olha, mas foi nada disto que falámos. E fica ali um vácuo, um vazio. E criava-se uma relação com o cliente que se calhar não era necessário, que se houvesse comunicação era bastante possível e é a melhor maneira de trabalhar. Também só sei trabalhar assim, não gosto de trabalhar sozinha. Gosto de trabalhar com alguém e gosto de partilhar. E acho que realmente é o que melhor me pode descrever como profissional e como trabalho. Enquanto mulher apaixonada por aquilo que faz, que gosta de trabalhar em equipa, como é que tu vês a realidade da indústria da moda em Portugal para as mulheres, especialmente para as mulheres negras? Estou a falar da moda, mas eu estou num mercado que é muito de têxtil, mais de indústria. É uma moda mais ligada à indústria do que propriamente criação de moda, criação de tendências. É diferente. E nesta indústria onde eu trabalho, sinto que é uma indústria muito ditada por homens. E não é. É mau, é mau eu como mulher não ver exemplos de liderança feminino, porque eu posso dizer, tive duas chefes que não estavam acima, digamos, da cadeia alimentar, mas tinham um cargo de poder. E as duas chefes que eu tive foram as melhores chefes que eu já tive na minha vida toda. Não sei se tem a ver com ser mulher e ter outras apetências que os homens não desenvolvem, mas as minhas melhores chefes foram mulheres e eu gostava de ver mais mulheres em cargos de liderança. Estamos a falar de um mercado que é muito direcionado para a mulher e para o que é que a mulher gosta, mas quando quem tem a última palavra e quem tem o dizer são homens, ficamos assim um bocado, eu acho triste. Ainda por cima, Portugal é um país muito envelhecido e nota-se também bastante isso nas indústrias e nos cargos de liderança. Os cargos de liderança são o homem branco, mas não é o homem branco jovem que já está mais... Estas questões da inclusão, a geração dos nossos pais, avós, já não tem tanto estas coisas. E um homem, se calhar mais jovem, é capaz de conseguir chegar e perceber que isso é importante. E é uma grande lacuna que existe, não só na indústria da moda, na indústria têxtil, mas existe em muitas outras indústrias que nós vemos. Basta abrir uma revista e não há cargos para mulheres. E quando chegamos à parte de como é para uma mulher negra, eu só posso falar da minha experiência porque as empresas todas onde eu tive, ou era a única negra, ou os outros negros que lá trabalhavam em cargos como trabalhar no armazém ou um empregado de limpeza. Cargos não têm, sem querer estar aqui a falar mal, mas é outra vez aquilo que eu digo da cadeia alimentar, que o mundo corporal é um bocado assim, parece uma cadeia alimentar. Estão abaixo da cadeia alimentar. E isto, para mim, eu às vezes sinto um bocado, ok, estou a ganhar, eu estou a conseguir, sou a primeira, mas se calhar estou a abrir portas para que haja outras mulheres como eu aqui a trabalhar. É importante haver a representatividade e devia saber mais inclusão. Agora a questão, será que esta falta de inclusão é porque as empresas não querem contratar? Ou será que não há realmente pessoas como eu, não há mulheres negras que se candidatem a estes trabalhos? São duas questões que é preciso analisar. É verdade, não vejo muita diversidade cultural nas empresas e, nomeadamente, no têxtil. Infelizmente, esta realidade da falta de inclusão, como bem disseste, é uma realidade que é muito transversal, basicamente todas as profissões que existem. Mas levantaste aqui uma questão que eu também acho que é muito importante, que é: será que, de facto, esta falta de inclusão deve-se à não procura por parte dos profissionais negros a esses postos, ou ao facto das empresas não estarem muito direcionadas a esse tipo de profissionais? Mas na tua opinião, tu sentes que os profissionais negros não se veem ou não consideram que podem chegar a estes postos nestas empresas? Na tua opinião, o que é que me dizes? Eu acho que antes de tudo é preciso analisar, e eu vou mais uma vez dar a minha própria experiência.
Eu tirei o curso de Design de Moda na Covilhã e num curso é que a licenciatura é 3 anos. Posso dizer que nesses 3 anos acho que só havia 4, 5 negros. Na minha turma havia, para além de mim, mais 2 raparigas negras. Isto, cada turma tem à volta de 27, 30 alunos todos os anos. Já conseguimos aqui perceber um bocado que na própria universidade não há diversidade. E isto é uma questão que, mais do que as empresas, a própria sociedade e o próprio sistema não faz que haja taxa de sucesso da comunidade negra. Também, voltando, por exemplo, no meu secundário, nós éramos 3 num curso artístico. Isto numa escola, eu cresci no bairro social e até o secundário eu estudei perto do bairro social, só no secundário, porque eu escolhi a escola que escolhi, porque é uma escola que tem bom nome e fui para lá porque quis. Não era a escola mais perto para mim e eu já estava aqui a traçar o meu caminho para o sucesso. Eu tive esta sensibilidade e tive, porque ninguém me disse que devia ser assim, eu é que tive esta sensibilidade, mas muitos miúdos não têm. E nós não estamos aqui a incentivar para que os miúdos vão para o secundário, porque o ensino obrigatório é até o 9º ano, certo? Não há este incentivo para os miúdos continuarem a fazerem o secundário e depois a seguir a isso irem para a faculdade. Eu mesma cheguei a um ponto que eu pensei, não quero ir para a faculdade, mas não queria porquê? Não porque eu não queria seguir o meu futuro e tirar o meu curso, mas foi mais uma questão financeira. E é isto que pesa muito na nossa comunidade, que é não posso continuar a estudar porque eu tenho que trabalhar, tenho que ajudar a minha casa. Ou então, se eu quero ter coisas para mim, tenho que trabalhar. E é possível estudar, é possível, sendo negro, continuar a estudar. Eu tive sorte, não foi sorte, foi também esforço. Tive uma bolsa de estudo durante os anos todos que tive na faculdade, que me permitiu tirar a minha licenciatura, tirar o meu mestrado. Para além da bolsa de estudo, eu trabalhava. Houve 2 anos que trabalhava aos fins de semana, estava na Covilhã, ia para Lisboa trabalhar e voltava. Fim de semana perdidos a trabalhar. Verões raramente tinha, porque tinha que trabalhar. Se eu não trabalhasse, não conseguia estudar. E eu queria estudar. Queria tirar o meu curso. Eu sou a segunda pessoa na minha família a ter um curso superior. E isso, para mim, é uma vitória muito grande. Mesmo se eu agora não estivesse a trabalhar na minha área, felizmente estou. E eu acho que venci na vida. E é muito triste como ter um curso superior, uma pessoa sente que venceu, quando não venceu. Nós todos devíamos ter esta oportunidade, devíamos poder ter a possibilidade de escolher tirar porque se quer e não porque não tem possibilidades. Isto cabe um bocado questões políticas e questões de governo haver esta ajuda, porque eu consegui e tirei o meu curso, mas quantos miúdos que agora estão perdidos e não têm opções? E acham que as únicas opções deles é ir arranjar um trabalho precário, porque ganhar um salário mínimo em Portugal e com o custo de vida que é o custo de vida português, que é muito alto, ganhar um salário mínimo é uma vida precária. E basicamente é o que resta. E não só aos negros, mas também a brancos, chineses, a toda a gente. É isto que nos resta. Tocaste aqui em pontos muito importantes, especialmente na realidade dos jovens negros, porque aí está, há muitos jovens negros que não veem a faculdade sequer como uma possibilidade. Porquê? Porque não acreditam que é para eles, não acreditam que há possibilidade de o fazer, como tu bem referiste aqui, por questões também económicas. E também queria frisar aqui que eu presenciei esta realidade da Hermie de não só trabalhar, mas também estudar, e o esforço que foi, e ao mesmo tempo como ela conseguiu conciliar as duas coisas tão bem e nunca deixar que o trabalho prejudicasse o desempenho que ela teve na faculdade, que foi muito bom. Mas claro que agora ao mencionares tudo isto, todos estes desafios, faz-me pensar, chegando ao mercado de trabalho, quais foram os maiores desafios profissionais com que te deparaste e como é que fizeste para conseguir ultrapassá-los? Desafios. Eu tenho aqui uma lista enorme, mas não me vou alongar, não vou falar de todos. E alguns têm mais a ver com a empresa onde comecei a trabalhar do que propriamente o desafio de ser o primeiro emprego. Mas aquilo que senti e que sinto sempre que há esta relutância em empresas em ouvirem
o que as pessoas novas têm para dizer, ouvir e deixar as pessoas falar. Há sempre esta relutância em novidade. Ainda por cima, falando numa indústria de têxtil em que está sempre a acontecer coisas novas, mas parece que às vezes as empresas estão presas no passado, estão presas no que isto funciona. Ok, isto funciona, mas está tudo bem isto funcionar. Mas podemos fazer coisas diferentes, também podem fazer as coisas funcionar. E há aqui, isto é muito difícil e também é como já referi, tem muito a ver com as mentalidades de quem está nos postos de chefia e quem está no topo, que é esta relutância em mudanças. Nós, como funcionários, temos que estar sempre à frente e temos que trazer atualizações, mas as próprias empresas também têm que se atualizar. É uma grande lacuna nas empresas portuguesas, esta relutância à mudança e esta relutância a querer novidades e a querer algo novo e aceitar que o novo, só porque isto é uma coisa nova, não quer dizer que seja uma coisa má e que o novo não vai deitar fora aquilo todo que se fez. As duas coisas podem ser bem conciliadas. É possível conseguir conciliar o novo e o antigo. É algo que tem que se aprender e, mais uma vez, são assuntos que são quase que transversais a todas as indústrias. E é uma coisa que eu senti quando comecei a trabalhar, fui sentindo nas várias empresas em que eu tive esta relutância. E eu, no início, primeiro emprego, segundo emprego, completamente normal. E quando estás numa empresa nova, tens sempre aquele medo de fazer ouvir. E eu tive que um bocado aprender como dizer as coisas para ser ouvida e saber escolher as minhas batalhas. Porque há coisas que são novidades, mas que são premiáveis de ser aceites, mas há outras que são inconcebíveis e essas não vale a pena lutar. Não vale a pena travar uma batalha sozinha. E é um bocado isto que fui aprendendo a fazer e que é algo que acho que toda a gente que começa sente. Podes ter 30 anos de experiência de trabalho, mas se tu vais para uma empresa que 50 anos que fazem aquelas coisas daquela maneira, por muito currículo que tenhas, não te vão ouvir. E é preciso saber as batalhas que travas e é preciso saber como as travas, porque é muito fácil tu ganhares inimigos ou logo ficares mal vista como lá está aquela é a pessoa que sempre reclama de tudo, é aquela pessoa que nunca está contente. Não, porque eu considero-me assim, eu quando me chateio e quando batalho é porque eu estou interessada e é porque eu quero fazer aquilo funcionar. E eu sempre vi esse trabalho não como um trabalho, agora já não vejo assim, o trabalho é um trabalho, há coisas mais importantes, mas eu sempre vi um trabalho como aquilo que eu respiro, faz parte de mim. E se eu desisto disso, é porque não vale a pena. E quando eu desisto é mau, é porque já não me interesso. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Respondeste sim. E o que eu senti na tua resposta foi que, de facto, na experiência que foste tendo até agora, sentiste que há uma falta de inclusão nos locais de trabalho e que, pelo aquilo que eu percebi, é uma realidade muito comum, pelo menos em Portugal. Isto também me faz pensar como é que nós combatemos, a teu ver, a falta de inclusão que há no mercado de trabalho, especialmente na tua indústria. Como é que tu sentes que poderíamos combater esta falta de inclusão? E é aquilo que eu estava a dizer, que pode ser um problema das empresas, pode ser um problema de não haver possibilidades de uma pessoa negra conseguir tirar um curso. É uma questão que abre logo várias questões e é mesmo muito complexo. Mas aquilo que estava a dizer da inclusão, neste momento sou freelancer para uma empresa nos Estados Unidos, eu não faço parte da equipa. Oficialmente não faço parte da equipa. Eles, quando precisam de trabalho, pedem-me e eu ajudo-os e é assim que eu trabalho com eles. Mas posso dizer que todas as decisões que tenham a ver com o produto que eu estou a desenvolver, eu estou incluída nesses e-mails. Eles têm uma ferramenta que usam para falar uns com os outros. Eu estou incluída nessa ferramenta e eu sou só uma pessoa externa à empresa. Trabalho várias vezes com eles, trabalho para eles, mas não faço parte da equipa e sinto aqui que eles incluem-me e realmente quando tu incluís as pessoas, quando há comunicação, o trabalho funciona. E eles muitas vezes perguntam, olha, que eu tenho muito conhecimento a nível de malhas e é uma coisa que a eles falta isso e eles perguntam, olha, e andas a ver alguma coisa diferente? E eu faço-lhes os inputs, aquilo que eu tenho andado a ver nos fornecedores e tudo mais, e há aqui uma partilha de ideias e há vontade
falta um bocado às empresas portuguesas. E depois há uma coisa que é impressionante, é que isto que eu estou sempre a falar da cadeia alimentar existe mesmo. Acho que designers e compradores têm que se falar uns com os outros e têm que comunicar, porque não há um trabalho de um sem um trabalho do outro. E depois os chefes não falam, quem está abaixo são degraus enormes. Tens que ultrapassar para chegar lá em cima. Isto influencia bastante na inclusão e não podes fazer um trabalho bom assim. Não podes fazer um trabalho quando não sentes que pertences, que estamos todos no mesmo barco. Quando parece que estamos nós num barquinho pequenino e eles estão naquele iate e não há nenhuma corda para conseguires subir para o iate. Não há. Há aqui um fosso muito e uma diferença muito grande de cargos e de competências que não tem que ver. Não tem que haver, tem que haver uma inclusão, e a inclusão não passa só pela temos que ter mulheres em cargos superiores, temos que contratar mais pessoas que têm uma diversidade cultural. Não passa só por isso, porque isso é importante e a novidade e vários inputs diferentes são bons para se conseguir uma maior diversidade também a nível de produto. Mas quando as empresas são assim tão fechadas, é muito mau e é algo que se tem que trabalhar bastante e as empresas têm que acordar, têm que se atualizar. Faz-me lembrar muito que há os senhores doutores. Muitas pessoas que nem são doutoras, e que eu acho isso horrível, pessoas que não são doutoras, que são chamadas doutores, só porque têm um cargo importante. E é quase que a glorificação de quem está lá em cima, quem está naquele pedestal, por nós que estamos aqui em baixo. Isso tem que deixar de haver. É nisto que eu acho que falta inclusão, e é nisto que tem que se batalhar. E digo isto para no mundo da moda, como também nos outros mercados. Muito obrigada por esta visão tão real e também por teres mencionado realmente aquilo que achas que na prática tem de ser feito, porque aí está, mencionaste algo que é muito importante, que não é só termos diversidade no mercado de trabalho a nível quantitativo. Há que ter ali um olhar para como é que está o trabalhador, como é que este se sente ouvido ou não, que inputs é que ele pode trazer. Todos nós somos individuais e todos nós temos contribuições que podem ser muito boas se forem ouvidas. Só que aí está, esta hierarquização que faz com que isto até intimida o próprio trabalhador, não é? Porque tu sentes-te intimidado. Eu até tenho esta ideia, mas para fazer-me ouvir tenho de escalar ali tanto que, opa, mais vale a pena não fazê-lo. E às vezes não, acaba por representar uma grande perda para a própria empresa, perda de talento que está ali, mas que não está a ser aproveitado. Ai, desculpa, é só que vou continuar aqui isto das empresas. Uma coisa que eu sempre senti nestes últimos 7 anos é que o funcionário dá e dá tudo o que pode e até o que não pode, dá tudo à empresa, e não há nenhuma única vez em que a empresa o teu patrão, em que te chega a ti e pergunta o que é que tu precisas para continuar a fazer bem o teu trabalho ou para fazer o teu trabalho melhor. É o que é que o funcionário precisa da empresa. Não é o funcionário, ok, estou a dar 100%, não, agora vou dar 120%, porque a empresa precisa que eu dê 120%. A empresa nunca pergunta o que é que nós podemos fazer como empresa que te permita continuar a dar esses 100%, e se tu quiseres, mas é só se tu quiseres, sentires à vontade de dar mais do que isso, o que é que nós podemos fazer? E é mais uma vez a questão do diálogo e do que é preciso falar, e não é só para falar que é tudo muito bonito quando as coisas estão a correr mal, casca-se no funcionário, mas quando as coisas estão a correr bem, não há uma palavra disso. Às vezes são coisas pequenas, que é, olha, trabalhaste muito bem, fizeste isto muito bem. Se calhar essas coisas pequenas até são muito mais enriquecedoras e é muito mais gratificante do que no final do ano receber um aumento de, vai lá, 50 euros. São questões também, são necessárias e que se tem que falar e tem que haver mais abertura nisso. Desculpa, era só mesmo isto que eu queria aqui acrescentar. Está ótimo e fizeste muito bem, porque é pertinente. E aí está, faz-me também pensar até que ponto é que se valoriza, de facto, os funcionários, que no fundo constituem e compõem a empresa, não é? Ou seja, a parte essencial não é valorizada de todo. E eu fico mesmo grata que tenhas trazido estes pontos aqui, porque acho que são
questões e acabam por envolver sentimentos que tocam a todos os trabalhadores. Tu estavas a falar, eu estava aqui a olhar para ti sempre num sim, sim, porque aí está, toda a gente consegue se rever nisto e são questões que têm realmente de começar a ser tidas em conta se nós queremos de facto tornar os locais de trabalho, que são sítios onde as pessoas passam grande parte dos seus dias, estes têm de facto de ser mais abertos, têm de ser mais inclusivos e têm de mostrar mais respeito e consideração para quem tanto dá e tanto faz para que de facto a empresa acabe de continuar a progredir e a evoluir e a ser até bem vista, não é? Eu não sei se tens mais conselhos, porque tens dado imensos conselhos, que não só aos profissionais da tua indústria, mas eu acho que estes conselhos são transversais. Não sei se tens algum conselho para todos estes profissionais que não se conseguem rever, não devido às suas competências, mas à falta de representatividade e de oportunidades que para eles não existem. Qual é ou quais são os conselhos que lhes dás? Acho que primeiro de tudo é não desistir e não desistir logo ao primeiro contratempo. É difícil não só para negros, mas para as pessoas em geral. É um mercado que é muito difícil, não há muitas oportunidades em Portugal e é uma indústria que está muito concentrada aqui no Norte. Eu sou de Lisboa e agora já vivo quase 8 anos no Porto. Escolhi sair da minha cidade natal e viver para o Porto porque era isto que eu queria fazer. É difícil, sim, deixar a família porque parece que é perto, mas ainda são 3 horas de viagem. E depois de uma semana de trabalho, fazer uma viagem para Lisboa é cansativo. E às vezes penso, será que fiz a melhor escolha porque estou a fazer aquilo que eu gosto. E não há nada mais gratificante do que trabalhar, ser paga por algo que se gosta. E o melhor conselho que posso dar é mesmo não desistir e o mundo da moda não é só participar em desfiles, porque não liguem ao que se dizem nas faculdades. Há tantas coisas que se pode fazer com o curso de moda, há tantas coisas e diferentes. As pessoas têm que investigar, têm que saber e também às vezes têm que fazer para saber que não é aquilo que gostam, mas não se prender a preconceitos e ideias pré-feitas. O mundo da moda não é só desenhar vestidinhos, nem é só fazer desfiles. Eu nunca fiz um desfile sem ser na faculdade e desenhos, sim, desenho, mas não é para a minha marca, é para outras marcas. Para além disso, faço ainda muito mais coisas e é tão bom ter uma área que dá tanta abertura para se fazer várias coisas. É isso, investiguem o que é que vocês querem fazer. Não há problema em errar, não há. Eu trabalhei há muitos anos em empresas e agora estou a trabalhar por conta própria e tinha medo, e tenho medo, todos os dias tenho medo e pergunto, será que fiz a escolha certa? Devia ter ido outra vez para um trabalho de escritório, mas não, temos que errar, temos que ir muito pouco, mas temos que o fazer e temos que não desistir e seguir sempre em frente e às vezes não ouvir o que é que as outras pessoas dizem e acreditar em nós mesmos. Que eu, até ter começado a trabalhar, eu dizia em que curso é que estava, ou então dizia que queria fazer aquilo, e as pessoas diziam: o que é que vais fazer isso? Tens tão boas notas em variadas disciplinas, porque é que não vais fazer outra coisa? Não vais para um curso que te vai dar dinheiro. E se eu tivesse ouvido estas pessoas, eu agora se calhar ia para a psicologia e se calhar nem ia estar agora a trabalhar na minha área, ia estar a fazer outra coisa. Ou então ia voltar outra vez a estudar. Ouvir o nosso coração é lamechas, eu sei, mas é bastante verdade. E ouvir o nosso instinto, porque nós sabemos muito bem aquilo que queremos, temos é que saber ouvir e não deixar coisas exteriores que nos impeçam a um dia que não podemos fazer isso. Porque, olhem para mim, eu vim de Moçambique, eu agora estou a montar a minha empresa e estou a fazer aquilo que gosto todos os dias. E se a minha avó não tivesse arriscado ter vindo para Portugal, se calhar não tinha esta oportunidade. E é isso mesmo, a vida é muito de ter que tomar riscos e temos que arriscar e temos que acreditar em nós mesmos. Isto é super clichê, parece-me frases feitas, mas a verdade é que é mesmo isso. E é isto que eu quero que eu vou dizer aos meus futuros filhos: é se vocês não acreditarem em vocês mesmos, quem vai acreditar? Se vamos a uma entrevista de emprego e perguntam-nos porque é que seria a escolha perfeita. E se eu não estou confiante de que sou a pessoa perfeita para aquele cargo e para aquela empresa, como é que o recrutador pode achar isso?
E se nós já vamos com pessimismo, não, estou aqui, mas eu já sei que não vou ficar. O nosso discurso pode ser tão iluminador que a pessoa que está do outro lado, que nos está a ouvir, acredita logo em nós, ou então, tipo, ok, eu vou apostar nesta pessoa, porque parece-me que é uma pessoa esforçada, é uma pessoa dedicada, não tem experiência, mas pode vir a ter experiência, porque isso também é importante. E tem que haver alguém que dá aquela primeira oportunidade. E quando se tem a primeira oportunidade, só depois depende de nós de agarrarmos isso e continuarmos sempre, sempre a subir, ou então há pessoas que não têm ambições de ter cargos de chefia, de ter empresa própria, que isso também não tem mal. Não temos todos que ter aquele objetivo grandioso que é almejar aquele cargo que paga muito bem e que tem esse poder decisivo. Nem toda a gente tem que ter isso. Mas é basicamente isso. É acreditarmos em nós mesmos e não desistir. E acho que fiz o resumo de tudo. Fizeste sim, um bom resumo. Tu referiste aqui de facto que há mais oportunidades para além das tradicionais no mundo da moda. Podes mencionar algumas? Sim, para além de poderes ser designer de moda, podes ser designer têxtil, trabalhar com tecidos ou com malhas e fazeres o teu próprio tecido e fazer a tua malha. Podes trabalhar como modelista, é quem faz os moldes das roupas. Podes trabalhar como comprador de moda, estar mais na parte técnica do que propriamente do design, porque nem todas as pessoas querem ser criativas. Há pessoas que gostam mais dessa vertente, é também uma vertente que eu gosto bastante, que é trabalhar com fornecedores, trabalhar com preços, trabalhar mais com o negócio e com a execução de pegar no desenho do designer e passar isso para a amostra real ou para a produção. Também podes trabalhar com designer gráfico ligado à moda, que há pessoas que gostam muito desta vertente de poder usar a parte gráfica com a moda, porque os designers gráficos também têm várias vertentes, não precisam só trabalhar em agências, podem trabalhar a fazer gráficos mais direcionados para moda. Podes trabalhar numa revista, podes trabalhar em figuração. Há mesmo uma panóplia muito grande de coisas que se pode fazer com o curso de design de moda, e depois a partir do design de moda também se pode fazer outros cursos em mestrado, pós-graduações para complementar, porque eu, por exemplo, tive uma cadeira de marketing e por acaso era uma coisa que eu gostava de ter tirado em vez de ter tirado mestrado. Eu hoje em dia não teria feito isso, não teria tirado um mestrado em design de moda, teria tirado ou em multimédia, porque eu faço gráficos mais para complementar esta parte, que eu ganhei mais pela experiência do que propriamente ter aprendido a fazer, ou teria tirado marketing de moda, que também é uma coisa que me interessa e é algo que também se pode trabalhar. Pode tirar uma pós-graduação ou um mestrado em marketing de moda, que acho que só existe na Universidade do Minho, ou em Lisboa, no IAD, mas isso é privado. É isso mesmo, existem várias vertentes, há vários complementos e isso nota-se quando se vai trabalhar na área, quando se na indústria têxtil, que há vários cargos e várias funções que se podem complementar e há muitas coisas mesmo, muitas coisas que se pode fazer sem ser desenhar roupa ou desenhar acessórios. Falo de roupa porque é o que eu faço mais. Também pode-se fazer design de joalharia, pode-se fazer design de footwear, é mesmo muita coisa. É bom ouvir isso e também conhecer esta realidade tão vasta. Ermelinda, antes de deixar ir, diz-me, tens algum livro, algum role model, afirmação, música? O que é que realmente te inspirou a tornar-te no profissional que és hoje? Eu acho que não posso dizer que é um role model, posso dizer que não me influenciaram a nível profissional, mas influenciaram-me a nível pessoal, e isso está um bocado depois influenciado, porque a nível pessoal, se não estás bem a nível pessoal e se não estás confiante a nível pessoal, também não consegues transparecer, não consegues levar isso para o teu nível profissional, mas tenho várias personalidades que o sucesso delas e ver como se esforçaram e como chegaram ao sucesso, isso é muito inspirador e é este tipo de mulheres que nós queremos ver, é este tipo de mulheres que nós queremos que sejam role models, que sejam o exemplo a seguir. Na televisão tenho este grande exemplo e as pessoas digam o que disser, esta senhora é um exemplo de perseverança e de tudo, que é a Oprah Winfrey.
Eu lembro de ser miúda e ver o programa dela, e quando às vezes ela falava de como começou na televisão e tudo que ela passou, e agora é uma das mulheres mais influentes, não só no mundo da televisão, mas não só na América, mas no mundo todo, ver uma mulher negra com este poder todo é incrível. E é este tipo de exemplo. Quando eu penso pessoas de sucesso, não é aquele homem branco que já estava talhado para o sucesso. É estas pessoas que as pessoas diziam desiste, e elas continuaram. Este é um exemplo que eu gosto de pensar e de seguir, e que acho que é um bom exemplo de sucesso na televisão. Da atriz é a Viola Davis. Adoro-a de morte. Uma atriz espetacular. Creio que foi a segunda mulher a ganhar um Oscar, por isso acho incrível, com uma distância muito grande da primeira para ela, e é uma senhora de uma humildade fantástica, e também acho que é um exemplo a seguir. Na música é a Beyoncé, óbvio, não só por ela ser fantástica naquilo que faz, gosto da música dela, não gosto, temos que dizer as coisas, ela tem talento. E para além de ter talento, é uma pessoa que nota-se que trabalha. E trabalha. Eu lembro-me de ver uma entrevista dela, perguntarem-lhe como é que ela conseguia dançar e manter a respiração e não desafinar ou não faltar-lhe o ar. Então ela, quando era miúda, ela ia correr enquanto cantava. Estava a cantar e ia correr. Isto é algo incrível, como é que ela se lembrou de fazer algo assim e sentia que precisava de fazer isto para alcançar não aquilo que ela já fazia bem, mas para ser melhor daquilo que ela já fazia. Ela canta muito bem e eu acho incrível ela conseguir cantar e dançar. Acho que nunca vi nenhuma cantora, nenhum cantor que consiga ter a presença e consiga manter a voz enquanto está a fazer aquilo, que ela não está só de um lado para o outro, está mesmo literalmente a dançar, e é um grande exemplo. Mais no nível de séries e argumentação, a Micaela Coel. Irmelinda, caso os nossos ouvintes queiram seguir o teu trabalho, entrar em contacto contigo ou até mesmo pedir conselhos, porque pelo menos nesta conversa consegui ver que serias uma ótima mentora, então gostaria de perguntar como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Podem entrar em contacto através do LinkedIn da Bad Temper Studio. Se tiverem questões, se estão a tirar o curso, ou então estão à procura do primeiro emprego, ou então estão apenas no secundário, se tiverem dúvidas, eu estou completamente disponível para aquilo que eu souber e que puder ajudar, eu ajudo, porque eu também já tive receios e tive questões que se calhar se tivesse alguém a quem poder colocá-las, teria sido melhor, e eu estou completamente disponível para isso. E sim, gostava de ser uma mentora, gostava de ajudar alguém a conseguir a perseguir o sonho dessa pessoa. Gostava. Tenho a certeza que irás receber imensos contactos. Obrigada por esta partilha tão real e tão, eu diria, recheada de conselhos e de dicas aqui que são tão importantes. Não, obrigada eu pelo convite. Gostei muito de estar aqui a falar contigo, e sim, acho que é importante falar-se destes assuntos, porque cada vez mais se diz que é necessária inclusão e é preciso haver mais diversidade, mas antes de chegar ao próprio mercado de trabalho há várias questões e é necessário que as pessoas se debrucem sobre isso, e é por aí que tem que se começar. Não podem só exigir às empresas que haja diversidade, que haja inclusão. É preciso também permitir que as pessoas consigam fazer parte dos processos de seleção. Começar pela educação, começar pelo dar oportunidades a todas as pessoas, e é o que devemos nos concentrar, e eu acho que é esse o passo para que haja mais diversidade e que haja mais inclusão. E obrigado por teres-me dado esta oportunidade de poder falar um pouco disto e poder falar um pouco daquilo que eu penso, não só daquilo que eu vejo na minha área, mas também daquilo que eu vejo em outras áreas, que eu tenho amigos que trabalham em vários campos, sem ser a moda, e gostei de poder ter a oportunidade de dar estes inputs e poder ser parte da conversação, que é muito importante. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.